Vamos com mais informações. Uma esperança para quem sofre com as constantes crises de dor de cabeça. Deve chegar no próximo mês ao Brasil um medicamento desenvolvido nos Estados Unidos exclusivamente para tratar a enxaqueca. Gente, um mal que, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, afeta 15% da população, atingindo principalmente as mulheres. Confira. Vanessa sofre de enxaqueca desde criança. O problema é hereditário. A doença, que foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das mais incapacitantes, por diversas vezes interrompeu a rotina da servidora pública. Só quem convive com a enxaqueca sabe o quanto que a dor é forte. Enjoos, que dá muita sensibilidade à iluminação, seja de sol, de dias muito nublados mesmo assim, se é claro, dói muito. A luz interna atrapalha para dirigir e, enfim, é uma situação que te bloqueia do mundo, sabe? Porque a vontade de ficar só trancada num quarto escuro. No início, ela tentou tomar os remédios mais conhecidos para dor de cabeça, mas não adiantou. Hoje, ela faz acompanhamento com o neurologista. A solução paliativa foi o uso da toxina botulínica, o Botox, um procedimento injetável em alguns pontos da face e da cabeça que amenizou as crises. Melhorou consideravelmente a minha qualidade de vida, porque antes eu tinha numa média de 20 dores de cabeça por mês, enxaqueca forte. Hoje, assim, reduziu para 5, tem meses que é 3. Isso é um número excelente na minha vida. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a enxaqueca afeta 15% da população, mais de 31 milhões de pessoas. A faixa etária que mais sofre vai dos 25 aos 45 anos. E o problema chega a ser 25% maior entre as mulheres. A enxaqueca é uma cefaleia primária, o que quer dizer que ela não é um problema causado por outro, né? Não é secundária. Ela é uma síndrome dolorosa, assim como a maioria das outras cefaleias, das outras dores de cabeça. Ela é a segunda cefaleia mais comum, mas ela, de longe, é a que mais atinge pacientes de uma forma debilitante, né? Existem muitos fatores envolvidos na ocorrência da enxaqueca, existem vários genes atribuídos à transmissão genética da enxaqueca, tanto que geralmente se tem algum outro familiar. Alguns alimentos funcionam como gatilho para dor e para enxaqueca os mais comuns são vinho tinto, chocolate, cítricos, comida defumada e queijos envelhecidos. Segundo a neurologista, uma droga nova no mercado pode ser a esperança para os pacientes que sofrem com o problema. O Erenumab é o primeiro medicamento biológico desenvolvido exclusivamente para tratar a enxaqueca. Até então, o que a gente tinha eram medicações que modulam a dor, como anticonvulsivantes, antidepressivos e alguns remédios para o coração, que a gente usa também para o tratamento de outras síndromes dolorosas, como a fibromialgia. Só que para enxaqueca especificamente não tinha nada. Esse foi o primeiro. Essa classe de medicação, ela foi liberada para uso em pacientes ano passado pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, né, o órgão de vigilância dos Estados Unidos, e agora, mês que vem, chega ao Brasil. Já é um avanço. Tanto de ser uma tecnologia nova, né, então uma opção nova para pacientes que a gente não conseguia ter um controle adequado com os tratamentos que já estavam disponíveis, mas também parece ter um perfil de segurança muito bom. Também uma medicação que, apesar de ser para enxaqueca, ela não penetra no sistema nervoso central, então ela também não dá sedação, também não atrapalha raciocínio, não altera apetite, comportamento, como algumas as outras podem fazer. O valor não está definido, mas tudo indica que a dose deve custar em média R$ 1.500. A injeção seria aplicada uma vez por mês e para ter acesso será preciso receita médica. Até porque a automedicação tem que ter todo cuidado, né? É preciso sim o acompanhamento médico. Agora, ter um medicamento específico para enxaqueca realmente é inédito. O custo ainda é alto, infelizmente, mas claro que já é uma esperança. E é difícil, né? Não conhecer alguém que sofre com esse problema. Você que está assistindo o Balanço Geral agora, conhece alguém que sofre com esse problema, não é mesmo? Pois é, um problema que é comum, afeta famílias, afeta outras situações. E aí, nem todos os casos de dores de cabeça são diagnosticados como enxaqueca. Em algumas situações, o incômodo aparece com menos frequência e até menos intensidade. Por isso, a gente vai voltar a falar ao vivo com o Luan, porque ele está no bairro Bemervalde. E vai conversar agora com um médico de saúde da família. Luan, você já conseguiu aí algumas dicas sobre quais hábitos do dia a dia podem ajudar a evitar ou até aliviar um pouco a dor, hein?
Com certeza, viu, Sabrina? Estava conversando aqui com o médico agora há pouco e repassou várias dicas e as principais delas estão relacionadas aos hábitos saudáveis, né, doutor? Boa tarde para você. Quando a gente começa a falar de dor de cabeça, quais são as causas e os tipos que a gente pode encontrar? Boa tarde. A dor de cabeça, segundo a classificação internacional, né, temos mais de 200 tipos. As principais são as cefaleias tensionais, né, e as enxaqueca, que são as cefaleias primárias, e também temos as cefaleias secundárias, que podem ser deflagradoras por alguns hábitos, né, insônia, muito tempo sem se alimentar, uma alimentação incorreta e a falta de atividade física. Até tem muita gente que diz, ingerir um alimento muito gorduroso, sentir dor de cabeça, tem relação? Tem sim. Alimentos gordurosos, como excesso de cafeína, mais do que 2 a 3 xícaras de café, chá preto em excesso, alimentos embutidos, né, podem desencadear sim uma dor de cabeça. Então, a dica é sempre cuidar com a alimentação. Quando começar algum quadro de dor de cabeça, que você percebe que está meio seguido, é uma das dicas começar a cuidar pelos hábitos alimentares? Exatamente, né? Ver a alimentação, o que está sendo usado, né, mais frequentemente, ver como que está, né, a sua dieta, se está comendo adequadamente, não ficando muito tempo em jejum, se está tendo uma boa noite de sono. Tem muita gente que diz, doutora, a gente até recebeu uma dúvida pelo nosso WhatsApp, que comenta, é possível sentir dor só de um lado da cabeça? Sim, nesses casos, né, a enxaqueca, que é conhecida como migrânia, ela cursa com dor unilateral, ela pulsa, né, uma dor de forte intensidade, geralmente dura horas até dias. O estresse também causa dor de cabeça? Sim, é das principais causas de dor de cabeça, é devido ao estresse, uma postura inadequada, um sapato desconfortável, né, que causa aquela tensão, pode levar a uma cefaleia tensional. É uma cefaleia, né, que ocorre em toda a cabeça, ela aperta, né, e dura 30 minutos a 4 horas, mais ou menos. Desses tipos de dor de cabeça, você citou, são mais de 200. Qual que é o tipo mais grave, que deve ficar atento assim imediatamente, não vou procurar um médico, já vou tentar saber o que é, ou para todas elas a indicação é que já se procure um especialista? Exatamente, não se automedicar. Qualquer dor de cabeça é um sinal. Uma dor de cabeça de início repentino, de forte intensidade, associado a alguns outros sinais, como fraqueza, dormência nas mãos, dificuldade para falar, pode ser um sinal de AVC, que tem que procurar imediatamente um profissional de saúde. Importante, não se automedicar, né? São vários tipos de dor de cabeça, tem que classificar. A maioria dos casos, o diagnóstico é clínico. Procurar o seu médico para tratar. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral. E Elber, Sabrina, vocês prestaram atenção nas dicas, né? Às vezes até o calçado que a gente está usando, principalmente esses por aí que a gente compra sem nenhum tipo de certificação, de teste, pode sim ter relação com dor de cabeça. Além, é claro, do estresse e da alimentação, como o doutor falou.